Olá, seja bem-vindo a Salmos para uma quarentena, nosso momento devocional no livro de Salmos. O livro que vamos abrir para ler o Salmo do número 52. É interessante que os salmos que vêm logo depois de salmos que são muito conhecidos, o 51 é um dos salmos mais usados e mais conhecidos, muitas vezes o salmo que vem logo a seguir não é muito usado. O Salmo 52, no entretanto, é um salmo muito interessante, muito bonito, e ele é um daqueles salmos em que nós temos o seu contexto histórico muito bem definido, ou seja, nós sabemos exatamente em que contexto este salmo foi composto. O Salmo 52 é um salmo de Davi que é composto na sequência do episódio que se passa com Doeg, o Edomita. Esta história é contada em 1 Samuel, capítulo 21, 22. Davi está a fugir de Saul porque Saul quer matá-lo. Ele, no entretanto, vai pedir ajuda aos sacerdotes em Nob. Ele aí vai ter com o sacerdote que é responsável, Aimeleque, pede-lhe ajuda. Aimeleque realmente lhe dá alguma ajuda. Aimeleque não sabe exatamente o que é que está a acontecer. Davi também não revela exatamente a situação. Ele não explica que ele está a fugir de Saul, que ele é um homem procurado neste momento. Mas está presente naquele local este indivíduo chamado Doeg. Ele era edomita. E ele era o responsável pelos rebanhos de Saul, dos rebanhos reais. Portanto, ele era uma espécie de pastor-mor, o chefe, digamos, o administrador de todos os rebanhos do rei. Uma posição importante que este indivíduo tem. Ora, este Doeg, então, vai ter com Saul e denuncia e explica e diz, olha, eu vi Davi, ele foi até Nob e, olha, o sacerdote Aimeleque o ajudou. Então, Saul vai até Nob, ele pressiona, ele vai fazer um julgamento sumário deste sacerdote, e apesar de Aimeleque lhe dizer que não sabia de nada e desculpa-se e diz, olha, eu não tenho como saber as intrigas da corte, ele é casado com a tua filha, como é que eu podia saber que as coisas não estavam a correr bem? Saul não acredita e manda matar não somente Aimeleque, mas os 85 sacerdotes que ali estavam. É um massacre. Esta informação chega a Davi e nesse contexto Davi escreve o Salmo que diz, Salmo 52. Porque te glorias na maldade, ó homem poderoso, pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isto e temerão e se rirão dele, dizendo, eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo o sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque é bom. O Salmo, claramente, ele tem duas partes, não é? Uma parte em que há uma espécie de descrição deste homem malvado, que nós sabemos que, no caso aqui, é Doeg, o Edomita. Ele é descrito como um homem poderoso, ele tinha uma posição importante, portanto, ele não sabemos como é que um estrangeiro chegou a esta posição, mas não era incomum. Os reis orientais muitas vezes usavam mercenários, pessoas de outros povos, que eles podiam ter a certeza da sua lealdade através do pagamento. Às vezes era mais confiante do que alguém da própria terra, que de repente podia ter algum interesse familiar aqui ou ali. Este Doeg tinha esta posição valiosa e era um homem que provavelmente chegou a esta posição através de intriga. Claramente, Davi o descreve como um homem com uma língua afiada, um homem que gosta de mentir, de fazer intriga, de caluniar, de trabalhar por trás, enfim, nos bastidores para poder conseguir ter a posição que consegue. Ele confiava no seu dinheiro, ele confiava nos seus recursos, ele confiava na sua forma de fazer as coisas. O texto claramente descreve alguém que preferia usar todos estes meios do que andar na verdade ou andar na luz. Ele, através destas estratégias, tinha alcançado uma posição, podemos dizer, provavelmente invejável. Ele devia viver confortavelmente, devia ser um homem com bastantes recursos, tendo em conta a realidade daquela época,
ele está muito confiante na sua posição, ele está muito seguro de que Saul está com ele e ele tem a confiança do rei, portanto nada lhe vai acontecer. Esta descrição faz-nos pensar em tantas situações em que o homem realmente não conhece a Deus, não reconhece a Deus, não aceita a existência, não atribui a Deus qualquer posição, não busca a importância de Deus na sua vida e confia apenas nos recursos, na posição, nas intrigas, nas jogadas pessoais para poder obter aquilo que lhe é interessante. No entretanto, a descrição a seguir, digamos, uma segunda parte do Salmo, é em que Davi fala claramente que este homem pode achar que está perfeitamente seguro, mas o Senhor vai derrubá-lo. E isto vai acabar por acontecer publicamente e toda a gente vai poder ver. A descrição feita por Davi tem a ver com a realidade oriental e a noção do contexto da época histórica. Não é apenas a queda de Doeg propriamente dita, mas a própria eliminação da sua herança, da sua continuidade. O Senhor vai extirpá-lo, é o que diz o texto, vai acabar com ele. Não ter continuidade, no sentido de não ter filhos, não ter geração, era considerado uma grande maldição. Porque neste tempo havia a noção de que a continuidade do nome ou da importância de alguém tinha a ver com os seus familiares. Os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos vão falar dele. Enquanto houver descendentes que possam narrar os seus feitos, a pessoa de alguma maneira permanece viva. Se não tem qualquer descendência, esta pessoa desce à cova e desaparece da história. E isto era considerado uma grande maldição para os povos orientais e para o povo de Israel. Há então o contraste. Aparece em inúmeros salmos, e nós já temos referido isto várias vezes, o irmão que está acompanhando esta série já percebeu isto e vai estar atento a isto na sua leitura dos salmos. Quanto a mim, não é? Porém eu, no entretanto, na minha experiência, Davi tem esta noção e ele nos transmite isto sistematicamente. Nós não somos como toda a gente. Não somos a maioria. Somos servos do Senhor, somos filhos de Deus e por isso a nossa forma de fazer a leitura dos factos é outra. A nossa cosmovisão, ou seja, a nossa interpretação do que está a acontecer não é igual a de todas as pessoas. Ele diz, então, quanto a mim, diferenciando, e aqui há o contraste, um contraste parecido com, por exemplo, o que aparece no Salmo do número 1, entre o ímpio e o bem-aventurado, entre aquele que não conhece a Deus, não segue a sua palavra e é como uma palha, e aquele que confia em Deus, que é uma árvore plantada e é verdejante junto a ribeiros de água. Ele diz aqui que ele é uma oliveira verdejante na casa de Deus. Lembrando que a oliveira era uma das árvores mais comuns, o azeite era fundamental no dia a dia, portanto as oliveiras eram muito importantes, era uma cultura de oliveira, de azeitona, de azeite própria daquela terra, como também acontece em boa parte de Portugal, e portanto ele fala aqui da sua importância. Ele é uma árvore verdejante e frutífera e que tem utilidade, esta é a sua noção, e ele, ao contrário do ímpio que vai ser destruído, desarraigado, extirpado, ele vai ser produtivo, ele vai ter uma vida útil e ele vai estar na presença do Senhor, vivendo com Deus, experimentando a sua misericórdia para todo o sempre. Conceito pouco habitual nesta época, porque não havia grandes perspectivas ou grande desenvolvimento de uma teologia de pós-morte. Mas Davi várias vezes fala sobre esta perspectiva que ele tem de habitar com o Senhor ou de estar com o Senhor para sempre. Por isso, apesar de tudo aquilo que tinha acontecido, da desgraça, do drama que tinha sucedido, ele pode terminar dizendo que vai dar graças ao Senhor, porque Deus vai agir e vai reivindicar a sua justiça na presença de todos, porque o nome do Senhor é bom. Nós muitas vezes olhamos à nossa volta e neste mundo em que habitamos parece que o mundo realmente pertence às feras, àquele que tem mais força do ponto de vista financeiro, aquele que consegue impor a sua vontade e obter aquilo que quer. E nós nos sentimos às vezes muito pequeninos e sem importância. Mas devemos lembrar que a vida humana é extremamente curta, passa muito depressa e que realmente o valor de um homem, da sua vida, depende daquilo que é a sua relação com Deus. Não somente aqui, mas na eternidade. A nossa confiança está no Senhor e por isso nós descansamos nele. A nossa palavra não será através da intriga, através da calúnia, através da mentira, vai ser a verdade do Senhor. Não iremos confiar nos nossos próprios recursos ou em posições ou em títulos. Vamos confiar em Deus. E ao descansar no Senhor, Ele falar das nossas vidas, vidas frutíferas,
vidas úteis que a sua misericórdia rega e com quem nós podemos contar, não somente aqui, mas para todo o sempre.